olá para todo mundo. Welcome again, bem-vindos de volta. Estamos com a nossa aula 9.2 de Review and Exercise. So, let's go? Vamos lá, vamos rápido. Nossa aula 9.2, que tem um tema de What time is it? Que horas são? Nós vimos também outras formas de fazer esta pergunta. E aí a gente viu sobre o quê? Vocabulários referentes às horas. Então temos aí alguns exemplos. Quando a gente fala de hora exata, a gente sempre vai colocar esse o'clock, que é aquele of the clock. Então, it's 1 o'clock. Na hora de responder, você vai usar esse it's, que é o nosso it is, né? O verbo to be, o pronome pessoal it. Quando a gente fala sobre 15 minutos que se passou de 1 hora, a gente vai usar essa questão do a quarter past. E aí, como aqui é 2:15, a quarter past 2. Quando essa questão de meia hora que se passou de 1 hora, né, 1 hora qualquer, como aqui é 3:30, a gente vai falar half past. E logo em seguida, o horário que se passou essa meia hora, que é 3 aqui. Então, it's half past 3, 3:30. Quando a questão de 15 minutos que se passou de um horário, que se passou não, desculpa, que vai chegar um novo horário, daí a gente fala essa questão do a quarter to. Não somente esse a quarter, a gente também pode falar os outros horários também com essa questão do past e do to, certo? Então, a quarter to 5 vai ser o quê? 15 minutos para 5. Aí, neste próximo horário, né, neste horário aqui, você coloca o próximo que vai dar. Como é 4:45, você vai dizer 5, certo? Porque vai dar o quê? 5 horas, falta 15 minutos para as 5. Temos um horário aqui chegando ao novo horário, 5:57. Aqui eu optei por usar ele da forma assim, falando o número por número, it's 5:57, muito bem? E aqui o meio-dia a gente vai falar o quê? Chamar ele de midday ou noon, ou então usar o 12 para falar que é meio-dia. Muito bem, a gente viu essa questão do AM, PM, que é AM, PM. AM para manhã e madrugada, PM para tarde e para noite. Olha aqui, faltou o relógiozinho aparecer. A gente também viu sobre os números cardinais, os cardinal numbers de 50 a 90, mas aqui coloquei de 30 até 90, então vamos lembrar até o 20, que aqui não tem, por que não? Então 20, 20, todos têm esse final com TY, certo? Todos. Então 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E aí, para falar 32, 43 e assim por diante, temos aqui esses exemplos. 32, 43, 54, 65, 76, 87, 91, 91 e 100, 100, ou apenas 100, né? O 100 aí, muito bem. Bem simples, bem prático. And that's the moment. Chegou o momento da atividade. Espero que vocês façam bem corretinho. Tem um texto, tá bem simples. Be right back. I'm back, estou de volta. Let's correct. Let's go. Atividade de sala. Momento de tirar suas questions. Que foram quais? Nenhuma, né? Bem simples, bem prático. Este texto sobre o Big Ben. E aí nós temos perguntas em relação a esse texto. Vamos primeiro ver a primeira pergunta em relação ao texto. Após a leitura, podemos afirmar que o Big Ben está localizado em Brasil, Paris, Londres, Nova York, Oxford. E aí? Se você tem um conhecimento de mundo sobre esse famoso Big Ben, que ele é muito conhecido, se você tem esse conhecimento prévio, você já vai saber
a resposta correta, lendo ou não o texto, você já sabe onde é que fica, certo? Mas vamos supor que você não saiba. Eu tenho certeza que você, aluno, sabe onde fica esse Big Ben antes mesmo de ler o texto. Vamos lá, Big Ben is the nickname of a bell that rings in the clock tower at the northern end of the Houses of Parliament in Westminster. O que é isso? Big Ben é o apelido de um sino que toca na torre do relógio no extremo norte das casas do parlamento em Westminster. Fica onde? London, England. Então ele fica lá na Inglaterra, especificamente em Londres. Officially, the tower itself is called Elizabeth Tower. Então é chamado de Elizabeth Tower. Torre de Elizabeth, né? Oficialmente a torre ela é chamada como Torre da Elizabeth, que era a rainha, né? It was previously called Clock Tower, but was renamed in September 2012 as a tribute to the Diamond Jubilee. E aí, olha só, anteriormente era chamado de Clock Tower, mas foi renomeado em setembro de 2012 com homenagem ao jubileu de diamante da Rainha Elizabeth II. No entanto, however, most people, including those that live in London, call the tower Big Ben. Então, assim, entretanto, a maioria das pessoas, incluindo aqueles que moram em Londres, chama a torre de Big Ben because it is very large. It weighs 13 tons. Ou seja, ele é muito grande e pesa 13 toneladas. Muito bem? Questão 1. Após a leitura, podemos afirmar que o Big Ben está localizado aonde? Então, de acordo com a leitura, está bem simples, bem prático, que é em Londres. Tem nem muito o que falar. Londres. E a próxima. Várias informações são agregadas sobre o Big Ben no texto, e entre elas podemos afirmar que o peso é D. Então, lá no final do texto, a gente vê que ele é largo, né, bem grande, aliás, e que ele pesa, weighs, pesa 13 tons, 13 toneladas. E a gente pode responder essa questão bem facilzinho, letra D, 13 toneladas. 15 minutos atrás eram 7h15. Que horas são neste momento? Então, nós temos aí a questão das horas. Lembra lá, 7h15 é o horário, certo? 15 minutos atrás era 7h15. Se 15 minutos atrás era 7h15, então significa que passou 15 minutos desse horário para chegar um novo. Qual horário que é? 7:15 não pode ser. Porque se era 7h15 e passou 15 minutos, não pode ser o mesmo horário. 7:15. Não pode ser, né? O tempo não volta. It's 5 to 7. Então, quando eu uso esse to aqui para dizer que um horário vai dar tal horário. Então, são 5 para as 7? Não, porque já era 7h15, então não pode ser 5 para as 7. It's 7 o'clock, muito menos, um horário em ponto ali, 7 o'clock não é. It's 7:30. Esse aqui chama bastante atenção, porque aqui a gente está falando do quê? Que passou meia hora das 7 horas. Então, se era 7h15, 15 minutos atrás, então significa que só pode ser a letra D. It's 7:15. Muito bem? It's 7:15 não é, porque 15 minutos... Aqui passou o quê? Passou 15 minutos. 15 minutos. Então, não pode ser a letra E também. Muito simples, muito prático. E aí nesse caso, a letra E seria essa questão do 7:15. Então, não pode ser. É uma outra forma de falar o 7:15, né? É a mesma coisa, só que de forma diferente.
20 minutos a partir de agora serão meio-dia. Que horas são? Olha só. Bem simples, bem prático. Temos aí a questão do meio-dia, que eu quero saber que horas são, porque passou 20 minutos. 20 minutos a partir de agora serão meio-dia. Certo? 20 minutos a partir de agora serão meio-dia. Que horas são? Então, presta atenção, ainda não deu meio-dia. Daqui a 20 minutos vai dar. Muito bem? Então, olha só. Quais são as alternativas? It's 11:20. It's 20 past 11. It's a quarter to 11. It's half past 11. It's 11:40. E aí? Então, quem marcou a alternativa de letra E, acertou. It's 11:40. 40 porque são 11:40 e daqui a 20 minutos, mais 20 minutos, certo? Vai dar o quê? Meio-dia. Beleza? É a resposta corretinha. Muito bem. Só atividade fácil hoje. Aí temos uma questão de matemática. E você vai o quê? Multiplicar e escrever os resultados por extenso em inglês. Temos a letra A, B, C e D. A letra A, 12 times 5. 12 vezes 5. Equals. Equals. Então, quem respondeu 60, acertou. Corretíssimo. 17 times 3, ou seja, 17 vezes 3, igual, equals, opa, já dando a resposta da próxima, 51, 51, 51, 36 times 2, 36 vezes 2, equals. E aí, quem respondeu 72, acertou. Muito bem. E este aqui, que é o mais difícil de todos, para dizer o contrário, 100 times 1, quando você multiplica um número por ele mesmo, equals, só pode ser ele mesmo, obviamente. Não tem onde correr. 100. Beleza? Então, as atividades foram essas, bem simples, eu ainda tenho um pouquinho de tempo, vamos voltar lá no texto. Vamos falar algumas coisas do texto, aproveitar esse tempo que a gente ainda tem. Olha só. Vamos falar dessa palavrinha aqui, nickname, ela significa apelido. Eu leio o texto bem rápido, né? Nickname é apelido, apelido. Então, qual é o seu nickname aí na escola? Você tem algum nickname? Algum nickname? Se você tiver, já sabe, a palavra nickname é apelido. Muito bem? E aí, é isso. Bem simples, esse texto é bem simples, não tem muito o que comentar sobre ele. E as nossas respostas também, essa atividade foi super básica. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Olha aí nas suas referências. And that's it. Por hoje é só, pessoal. Como eu falei, espero que vocês tenham aprendido bastante, tenham feito as atividades, acertado todinhas. And I see you next class. Bye.